Pessoal, bom dia, a paz de Cristo, uma manhã de bênçãos para nós. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se já for inscrito, que você confira a sua inscrição, pois às vezes o YouTube está desinscrevendo as pessoas aqui no canal. E eu quero deixar com vocês um texto nessa manhã de domingo, e o texto base está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 21, no versículo 18, diz assim: Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Aqui Jesus ele fala com Simão, né? Com Pedro. Simão Pedro. E Pedro talvez seja o maior exemplo da transição, né? Da transformação que ocorreu na vida dos discípulos e como eles saíram da condição de discípulo para apóstolos. Porque Pedro era muito impulsivo, Pedro era muito de agir na força, de querer agir na razão, né, e muito emocionado, às vezes falava algumas coisas na emoção e dava, né, bola fora, errava aquilo que ele falava com aquilo que ele dizia. Quantas vezes ele foi corrigido por Jesus, quantas vezes ele pensou que estava... agora eu marquei um golaço, acertei, né, e aí tinha cometido um erraço, né, um erro muito grande. Mas Pedro foi alcançando uma experiência real, e principalmente no final do ministério de Jesus, após ele ter negado ao Senhor 3 vezes, e quando ele se encontra com Jesus ali no mar de Tiberíades, que aí se encontra, que é onde Jesus conversa com ele, ali ele vive uma experiência real, e ali eu creio que sim, nesse período, no período final do ministério de Jesus, ali ele experimenta de uma conversão. Ele se converte de fato, porque ele não era convertido, ele era convencido de que Jesus era o melhor caminho, de que Jesus era o mestre, de que Jesus era o Salvador. Ele era convencido. Conversão mesmo, a transformação só se deu depois. Tanto era que Jesus mesmo disse: Pedro, quando tu te converteres, né? Isso lá no meio do ministério de Jesus, ele soltou essa para Pedro, dizendo: olha, tu ainda não é convertido não. Então ele teve que viver uma experiência. E foi uma experiência muito difícil, porque negar o Senhor, né, logo ele que estava ali afirmando que, Senhor, se tu for preso, eu vou ser preso, se tu for morto, eu serei morto, para onde tu for, eu vou. E aí Jesus fala: não, tu vai me negar. Antes mesmo que o galo cante, tu vai me negar. Então, assim, e isso aconteceu. E para ele foi um baque muito grande. E às vezes nós negamos ao Senhor. Às vezes, por isso que eu falo, eu acho que Pedro é muito parecido conosco, com um ser humano, porque ele tem essa inconstância da nossa vida cristã, né? Às vezes é assim. Às vezes a gente está muito bem. Quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai lá e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão, que tu não revelou nem a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Então ele alcançou a revelação. Naquele momento ele foi lá para cima, né? O momento de comunhão. Aí pouco tempo depois ele vira para Jesus ali e fala: Senhor, não vá, não te dê que pereça, que morra na cruz. E aí Jesus fala: olha, para trás de mim, Satanás. Então mesmo Pedro, que foi boca de Deus, foi boca do inimigo. Então aquele gráfico que estava lá em cima de comunhão despenca, né? Então, e essa oscilação, ela é comum na nossa vida. Ninguém consegue manter pode pensar que sim, mas na verdade não. A gente oscila, nós oscilamos, né? Buscamos a cada dia essa constância, porque a palavra fala: sede firmes, constantes, sempre abundantes, mas é comum oscilar, é comum cansar. Talvez não uma oscilação tão drástica, porque essa oscilação de Pedro era sinônimo de não conversão, de uma não experiência com Deus real. Era uma experiência que ele tinha tido, mas ainda faltava algo. Mas os impulsos, o querer agir, né, pensando estar fazendo melhor, mas está fazendo pior, como Pedro puxando espada e cortando a orelha do soldado. Quantas vezes nós queremos meter a mão nas situações que acontecem, nas circunstâncias que estão acontecendo? A gente pensa que vai ajudar, pensa que vai ser o melhor, pensa que vai ser uma bênção. Isso acaba trazendo dificuldades, perdas, né? Algumas reparáveis, outras irreparáveis. Então, Pedro, ele tinha isso. Aí quando Jesus vira para ele lá no final, e foi o texto que nós lemos, ele fala: na verdade te digo que quando você era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Era assim,
conosco, né? Quando nós ainda estávamos ali no início de uma caminhada, de uma jornada, novos na fé, moços na fé. E quando o cristão está assim, né? O crente em Cristo, ele está assim, iniciando uma jornada, ele faz o que ele quer. Ele tem uma tendência maior a fazer a vontade dele, a ir para onde quer, né? Quando eras mais moço, cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, velho aqui eu quero trazer a conotação das experiências vividas na presença de Deus, de uma vida com Cristo, já não ser alguém recém-convertido, alguém que não tem uma experiência tão profunda. Ele fala, quando fores mais velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ou seja, quando passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo e permitimos que Ele nos conduza a caminhos que, ainda que não queiramos, por obediência nós trilhamos. E isso é o grande mistério. Esse é o grande segredo, porque eu sempre digo isso aqui no canal, acho que a pior vontade a ser rejeitada é a nossa própria vontade. Rejeitar a si mesmo, negar a si mesmo. Então tu estenderás a tua mão e o outro te cingirá e te conduzirá por caminhos que não queiras, que não queria. Isso é a vontade de Deus na nossa vida. E aí aquela experiência superficial, aquele momento inicial, quando eras mais moço, quando não tínhamos tantas experiências com Deus, isso passa e permitimos com que Deus nos conduza. E na tua vida, na minha vida, na nossa vida é assim. Só que nós levamos às vezes muito tempo para poder permitir, né? Esse outro nos conduza, que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes demora tempo porque lutamos. Verdade seja dita, né, irmãos? Lutamos contra o querer de Deus. Lutamos. E eu vou aqui fazer uma meia-culpa. Não é fácil, né, aceitar quando o querer de Deus converge com o nosso querer, aí é tranquilo. Agora, quando o querer de Deus é o contrário daquilo que nós queremos, aí é difícil. Entra numa luta, a gente vira Jonas, né? A gente quer ir para um canto, Deus quer levar para outro. Mas as circunstâncias, as situações, o Senhor permite, às vezes o Senhor permite que venhamos a ser amassados, que venhamos a passar por situações difíceis, como Pedro passou. E aí sim, nós falamos, Senhor, está aqui, ó. O volante da minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou mais dirigir. Eu não vou mais controlar, eu não vou mais direcionar a minha vida segundo o meu querer, a minha razão, o meu coração, né? Não é nem pela razão e nem pela emoção que nós definimos a nossa vida. Não deveria ser, né? Tem que ser pela revelação de Deus. Aquilo que é o querer de Deus revelado na nossa vida. Então, Pedro, ele viveu isso. Viveu. Não foi fácil conquistar. Mas ele teve essa experiência profunda e passou a ter uma dependência em Cristo, uma dependência no Espírito Santo. Nessa manhã de domingo, o Senhor quer ministrar isso ao seu coração. Muitas coisas que estão acontecendo são agravos ou consequências de atitudes suas, atitudes nossas que criam circunstâncias, situações que às vezes nem aconteceriam. Tem coisa que é agenda de Deus. Sim, a aprovação é a agenda de Deus, está lá. Mas tem coisa que não está na agenda de Deus, não. Que acaba aparecendo como luta ou provação por conta das nossas atitudes. E o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer Ele te conduzir, Ele te cingir, Ele te levar para os caminhos dEle, para que você não sofra mais nos seus caminhos. Tá bom, minha irmã, meu irmão? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.